ligar o da Regina, para ela não, bloquear aqui a nossa gravação. Hoje a gente tem o prazer de contar com a professora Rafaela Moraes. A Rafaela Moraes, ela é historiadora, doula, educadora, diretora de formação e pesquisa da Minas de Doulas, preceptora do curso de doulas da Fiocruz, a Doulas RJ, instrutora de Chantala, aromaterapeuta, facilitadora em ginecologia natural, consultora em amamentação e mãe do João Francisco. Acho que o dia da Rafaela tem mais horas que o meu, para ser tanta coisa. Rafaela, nós estamos honradas de tê-la aqui conosco no nosso curso aqui, Cadê os Meus Direitos? Para a gente é muito importante essa aula. Então, lembrando que a gente sempre dá aí 1 hora para a professora fazer a exposição e depois vocês podem fazer perguntas à vontade. E hoje a nossa mediadora é mais uma vez a Lara, que eu agradeço imensamente por ter segurado essa ponta comigo. Rafaela, a palavra é toda sua. Gente, primeiramente, boa noite, gratidão demais por estar aqui com vocês, né, compartilhando essa prosa boa, que é falar sobre saúde, que é uma coisa que a gente às vezes fala pouco, né? Então, muita gratidão por estar aqui, agradecer o convite da Ludmilla, e estou aqui. Então, começar essa prosa boa da noite. Só um instantinho aqui que eu vou. Então, é isso, né? Eu sei tanta de coisa aí, desculpa o atraso. Eu estava despedindo do João, que vai começar o processo, estava no banho, e, e para começar a dormir. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui para gente, para nortear a nossa prosa. É, e aí eu vou compartilhar ela com vocês e para a gente começar, tá? Só um instantinho. É que só um negocinho que desconfigurou. Eu já vou abrir aqui. Ai, gente, coisa da tecnologia, né? Peraí, só um instantinho. Tranquilo, Rafael. É bom que quem não tem, as meninas que ainda não entraram porque estão atrasadas, é bom que vão entrando também, não se preocupar, não. Porque a gente sempre costuma começar uns 10 minutos depois mesmo, só. Ai, então tá bom. Tô só reconfigurando aqui, que senão vai aparecer tudo zoneado aqui. Tá, joia.
Então vamos lá. Acho que agora deu certinho aqui. Ela tinha desconfigurado. Então vamos lá. Então, muito bem. Aqui. Uma... Aqui. Então, acho que agora eu não vou vê-los. Acho que está aparecendo a apresentação direitinho, né? Então, coloquei aqui o tema, né, proposto. Deixa eu ver que acho que tem jeito dela ficar mais bonitinha. Peraí, só um instantinho. Então, como diagnosticar doenças que são femininas e como acessar alguns serviços ginecológicos, né? E coloquei aqui uma apresentação que a Ludmila já fez, né? E aqui a saúde da mulher. Acho que muito importante a gente começar a pensar a saúde da mulher e da pessoa que tem útero, né? A gente sempre pensa a nossa saúde pela perspectiva da reprodução, né? Que está ligado ao planejamento familiar. A gente pensa enviesado sempre pela perspectiva da reprodução, né? A gente nunca consegue pensar essa saúde de forma integral, né? Associando o bem-estar, né? A saúde mental, emocional, principalmente nós que somos da classe trabalhadora, né? A gente acha que a saúde ela fica à marginal porque a gente sempre está priorizando o trabalho, né? E a saúde e as mulheres então e as pessoas que têm útero, elas são acarretadas por essa sobrecarga, assim, de cuidar. A gente sempre está cuidando de alguém, né? A gente está cuidando de algum familiar, a gente sempre está cuidando do filho, a gente sempre está cuidando da casa, né? A gente sempre está cuidando de algo ou de alguém, né? Fruto da nossa socialização, fruto da educação que foi dada para nós. E, então, quando a gente o nosso processo de educação, ele não pensa quando a gente está educando uma menina, uma mulher, né? A gente não pergunta, a gente não ensina as nossas meninas a observar os nossos corpos, né? Por isso que o processo, quando a gente fala de autoexame, muitas mulheres e muitas pessoas com útero têm dificuldade de tocar o próprio corpo, né? Então, essa dificuldade de se tocar, de tocar a mama, de tocar, né, as partes íntimas, dificulta diagnósticos precoces ou a percepção de que algo está diferente, né? Principalmente quando a gente coloca o recorte de raça. Porque quando a gente coloca o recorte de raça, fica ainda mais dificultoso? Porque para as mulheres negras, para nós mulheres negras,
para as mulheres indígenas, vão ter outros atravessamentos, né, outras dificuldades. Mas para nós, mulheres negras, é colocado para nós que nós somos fortes, né? A gente aguenta sentir todas as dores, né? A gente é colocada nesse lugar de que as dores, elas são comuns, elas fazem parte da nossa vida, ao passo que não, né? Sentir dor não é natural, não é normal, e é muito importante que qualquer percepção de dor no nosso corpo, a gente consiga verbalizar, né? A gente consiga nos encaminhar ou verbalizar para alguém essa percepção. Então, a dor é um indicativo muito importante de que algo no nosso corpo, no nosso organismo, não está funcionando bem. Então, é muito importante que a gente indique isso. E quando a gente procurar os serviços públicos, né, os serviços de saúde, a gente não vá sozinha, né? Mas isso é uma coisa para o próximo ponto, né? Então, o nosso corpo, o corpo feminino, o corpo que tem útero, ele vai ter, sim, algumas peculiaridades em relação ao corpo do homem, né? E que isso gera algumas doenças muito específicas, nossa, né? E essas doenças, elas vão ser ainda mais percebidas, né, quando a gente trata de mulheres negras, que somos nós, né, que me coloco nesse lugar, as mulheres indígenas, as privadas da liberdade, né, ou as pessoas que vivem em zonas rurais, que onde o acesso à saúde ou a equipamentos públicos de não só de saúde, mas como todos os serviços públicos são extremamente precários, né? Então, a saúde ginecológica, ela deveria estar junto, dentro de um círculo, assim, pensar bem grandão, dentro de um círculo, onde a gente priorizasse o bem-estar, né? Então, é muito importante que as pessoas com útero, as mulheres, ou as mulheres que cuidam, ou as mulheres que são mães de meninas, percebam nos seus corpos determinadas alterações, né? E quais são essas alterações que a gente vai observar no nosso corpo? Alterações no ciclo menstrual, se ele já estiver regularizado. Então, qual que é o período de regularização do período menstrual? É quando a gente está ali, o primeiro ano, a fase da adolescência, né? Desde a menarca, né, que é a primeira menstruação, até os 18 anos ali, é uma fase, até os 18, vamos colocar esse marco, é uma fase que a menstruação, ela tá ali, seu corpo está se adaptando a essa chuva de hormônios que o seu corpo está ali se organizando, né, que faz parte da puberdade. Então, ela vai ter esse período de adaptação. Então, passado esse período, alterações do ciclo menstrual muito profundas, ou menstruação num ciclo menor do que 28 dias, ou um intervalo muito grande, maior do que 28 dias, né? Vamos colocar maior do que 31 dias, né? Que é um parâmetro que a gente coloca para que a menstruação, né, esse sangue, ele possa descer. Então, alterações muito profundas no ciclo menstrual, sangramentos, né, transvaginais, se você tiver sexualmente ativa, ou se não tiver sexualmente ativa e ocorrer esses sangramentos, é muito importante observar. Sangramentos após a menopausa, porque a gente vai falar que a mulher, após a menopausa, é muito importante, ela também faz parte desse cuidado, pensar na saúde da mulher com mais de 50 anos. Dor pélvica, né, aguda, ou
crônica, que é essa aqui, intermitente. Nódulos mamários, então, se você pegar nos seus seios, se você não estiver amamentando, né? E eu sei, se não tiver com o cheio de leite, né? E você fizer o autoexame e você sentir que tem nódulos, incontinência urinária, dor durante as relações sexuais, qualquer desconforto dentro das relações sexuais é um ponto de observação e alterações na sua sexualidade, né? Então, pensar todos esses indicativos que o nosso corpo apresenta fora da fisiologia. E o que é a fisiologia? É esse corpo que tem um funcionamento, vou colocar, natural. Dentro da gestação é um processo fisiológico, então ela é um processo natural. A menstruação é um fisiológico, né? Então, a fisiologia do corpo, o funcionamento do corpo é tudo que funciona de forma, vou colocar aqui, natural, né? Saiu dessa curva aí, entrou assim na trilha, aí a gente vai pensar quais são essas disfunções, quais são essas intercorrências que acontecem no nosso corpo, sim? Então, pensando nisso, eu trouxe, partindo desse princípio aqui, os direitos reprodutivos e sexuais, né? A gente então, o que cada um de ambos esses direitos representam, né? Então, os direitos sexuais é o direito de viver livre a sexualidade, né? Sem violência, sem discriminação, sem imposição e com respeito ao nosso corpo, que é uma coisa que nós, mulheres e pessoas com útero, a gente tem muita dificuldade de viver essa plena sexualidade, né? A gente foi ensinada a reprimir a nossa sexualidade, né? E os direitos reprodutivos, e dentro do direito sexual, está esse direito de escolha. Se você quer ter filho, quantos filhos você quer ter, né? O direito de expressar a sua sexualidade, né? A gente ainda tem o direito sexual muito atrelado ao sujo, né? Como se fosse algo impuro. Por isso que muitas doenças, né, principalmente as infecções, né, que hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, elas são escondidas, né? A gente ainda esconde, porque a gente coloca esse lugar do sexo como muito sujo, né? Como impuro, né? E o direito reprodutivo é esse direito das pessoas decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos, e em que momento das suas vidas a gente quer ter filho, né? E quais os métodos para que isso aconteça, né? E aí, a partir disso, dentro desses direitos, dentro dessa construção da saúde, a gente vai pensar algumas doenças femininas, né? Primeiro, a vaginose, que é uma infecção na vagina que acontece alterando o odor da nossa vagina, alterando o corrimento, gerando ardência, candidíase de recorrentes podem gerar vaginoses, né? Então, elas alteram a flora bacteriana da vagina, né? E quando isso acontece, isso gera um desconforto para a mulher, para a pessoa que tem útero. E quais são a prevenção? É o antibiótico. E se a pessoa tiver essa doença acontece com pessoas que têm vida sexualmente ativa,
E a importância da prevenção é transar com camisinha, né? A proteção é ainda a maior prevenção, né? Então, mesmo se você for monogâmica, mesmo se você tiver um parceiro, é importante que seja um sexo com prevenção, né? Então, essa bactéria, ela é combatida por antibiótico e é um tratamento, depende da resposta que o seu organismo vai gerar, para perceber qual que é a quantidade de tempo que você vai usar esse antibiótico. Mas, em geral, é um antibiótico, os tratamentos com antibióticos, eles vão de 7 a 14 dias, prolongando de acordo com a necessidade da resposta do seu corpo e com a avaliação do profissional de saúde. Geralmente é o da medicina, né? A enfermagem, ela faz a primeira triagem, mas quem vai fazer o indicativo da medicação é o médico. A candidíase é uma doença, é uma infecção que todas, sem exceção de nenhuma, em algum momento, durante a sua vida, a gente contraiu. É uma bactéria presente na nossa flora bacteriana, né? Então, o nosso corpo, ele é cheinho de micro-organismos, que a gente chama de bactérias, e algumas bactérias são boas, que protegem o nosso corpo, mas quando elas desregulam, é, elas, elas procriam, e quando elas procriam, gera alguns distúrbios, e dentro do distúrbio está a candidíase. A candidíase, ela vai gerar ardência, ela vai gerar aquelas bolinhas assim na vagina, em torno de toda a vagina, né? Grandes lábios, pequenos, né? Gera ardência, aquela vontade quando você faz xixi, e aí você parece que assim, você tem vontade de pegar a escova de lavar roupa e tirar na mão, né? O que acontece? Então, é o nosso próprio organismo que se desregula. O que pode acarretar uma candidíase? Geralmente, muito estresse. Geralmente, a alimentação, ela não é, a alimentação não é o principal. Ela vai entrar como uma via de tratamento, né? Então, diminuir açúcar, diminuir farinhas, eu sei que isso é muito difícil na nossa alimentação, né? Mas a gente entra numa redução de danos, assim, né? Diminuir, porque é como se a gente, quando ingere esse tipo de alimentação, estivesse dando comida para as bactérias, assim, é como se elas estivessem se alimentando. E para regular o nosso pH, porque a bactéria ela só vai se regular quando a gente regula o pH da nossa vagina. Que é bem ácidozinho, né? Então a candidíase, ela tá ali com a gente. Então, essa bactéria acompanha, a gente, ela tá no nosso corpo, né? Então, quando a gente se desregula, e qual que é o maior desregulador, né? Muito estresse, muita sobrecarga, né? Geralmente, quando você está sob um forte impacto, gera uma desregulação. Então, a candidíase acontece, né? Então, geralmente, também, os primeiros sintomas, né? Eu já falei, também um aumento do corrimento e um cheiro, né? Que é o que a gente chama de fedor. Mas é o quê? Esse fedor é o pH desregulado, né? Então, esse odor muito forte, a gente fala que a percepção que a gente tem de peixe, né? Peixe morto, né? É esse cheiro mesmo. Então, todas as doenças femininas que vêm da vulva, em geral, elas vão acarretar. O primeiro sinal vai ser alteração no corrimento e no cheiro. Porque, em geral, quando a nossa saúde feminina, quando a nossa saúde ela está regulada, o nosso corrimento, que é aquele mucozinho que sai, que lubrifica
né? Então, o corrimento, ele não é um vilão, ele é sim se eu coloquei um vilão, né? Ele é um mocinho que ajuda a gente a acompanhar, a perceber o nosso corpo. Se vocês perceberem, durante as etapas do ciclo, do nosso ciclo, né? Pré-menstrual, ovulatório, menstrual, que é quando a gente está sangrando, e pré-ovulatório, ele muda, né? Tem um momento que a gente está muito lubrificada, tem um momento que ele muda de cor, ele sai de uma clara de gema, e aí fica igual uma babosa, né? Alguém já arrancou o naco da babosa assim, e ele é um muco, parece uma geleinha transparente, né? Então, todos esses indicativos, todas essas transformações do muco, né? O nosso muco, mostram a nossa saúde feminina, se ela está em dia ou não. Então, qualquer doença feminina que venha da vulva, ela vai, o primeiro sintoma vai ser a alteração, tanto da tonalidade, quanto do odor, e quanto da intensidade, né? Se vai diminuir, mas em geral vai aumentar. Porque o que, que o corpo começa a fazer? Ele vai tentar expulsar aquela, seja bactéria, seja o fungo, seja o que está ali alojado no nosso corpo. E o muco, por ser uma região muito escondida, né, e que sua, né, devido à nossa posição, a gente anda muito, fica muito com as pernas fechadas, né, então isso dificulta a ventilação, né. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz, orienta, é que as mulheres utilizem calcinha de algodão, né, aqueles tecidos sintéticos dificulta a respiração. Tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível também. Também, em grande parcela, os homens são assintomáticos. Então, quem evidencia os sintomas são as mulheres, né? Aumento também do corrimento, do odor, né? Gera feridas, né, na vulva e também antibiótico. A trico é reconhecida como uma infecção sexualmente transmissível e o tratamento é antibiótico, né? E o tratamento é um pouco diferenciado da vaginose, porque é um outro tipo de antibiótico. A infecção urinária, né? E por que que infecção urinária é uma doença que as mulheres, majoritariamente de mulheres, assim, de pessoas com útero, a gente é ensinada muito a segurar xixi, né? A gente fica retendo ali o xixi por muito tempo. Então, isso sobrecarrega a bexiga. Então, quando sobrecarrega a bexiga, isso gera também uma patologia, né? Então, a gente vai tomar mesma coisa, antibiótico, né? Todas essas infecções, essas doenças, geralmente a gente vai procurar auxílio do médico, do profissional da medicina, né? A primeira entrada, né, no serviço não é a medicina, mas é geralmente o médico que vai disponibilizar o medicamento de acordo com os sintomas. A endometriose, que é uma doença que é comumente chamada de a doença da mulher moderna. Geralmente, o processo de investigação é muito extenso, muito grande. Precisa de um profissional atualizado, que entenda e que perceba, né, como e que valide a dor dessa mulher, dessa pessoa com útero, ela vai começar a sentir muita dor, muito desconforto ao menstruar. Geralmente, essa doença, ela vai ser a descoberta, o diagnóstico dessa doença vai ser geralmente durante a idade reprodutiva, que é quando a gente começa ali o processo de querer engravidar, ou quando, depois de consolidada o processo da menstruação, a gente começa a sentir muito desconforto,
né? Essa doença está lá no endométrio, então o endométrio ele começa a crescer desproporcionalmente, ele gera alguns miomas, às vezes ele se aloca assim nos órgãos ao entorno. Isso dificulta o processo de engravidar, pode gerar esterilidade, né? Além do próprio desconforto como um todo para a mulher, no corpo da mulher. Né? Isso interfere na tireoide, né? Isso interfere na pele que resseca, enfim, isso vai afetando o corpo dela de outras maneiras também. Né? Então, esse diagnóstico ele é um pouco mais demorado, mas ele não é impossível, né? Precisa de uma série de exames, de ultrassons, né? De, de um profissional que seja sensível à saúde da mulher, da pessoa com útero. O mioma uterino são miomas que, em grande parcela, eles são benignos, diferente do câncer, né? Benigno, ele cresce, ele pode dificultar também, ele cresce, mas ele não corrói, ele não mata as outras células do corpo, né? Toda mulher, é mais ou menos uma estatística aqui, assim, mas vamos colocar assim, que 70% das mulheres podem ter miomas uterinos, né? Então, geralmente, você vai perceber um inchaço, então, muito importante você tocar aqui no baixo ventre, debaixo da barriga, aqui assim, um pouquinho, uns 4 dedos abaixo do umbigo, e você pode sentir um inchaço, você pode sentir desconforto também durante a menstruação, nódulos, né? Durante a menstruação saindo, desconforto, muitas cólicas, fora do período menstrual, ou até mesmo dentro do período menstrual de uma forma muito acentuada, né? Então, a maior parte desses miomas, eles são benignos, tá? Em algumas circunstâncias, é necessário intervenção cirúrgica. Se tiver muitos miomas dentro do útero e você tiver em uma idade reprodutiva, e for uma indicação do médico, aí sim se entra com uma intervenção cirúrgica. Caso dê para fazer um processo medicamentoso ou administrar remissão desses miomas, aí o profissional da saúde vai indicar o melhor tratamento, né? Mas geralmente isso acontece também durante o período reprodutivo, né? Quando a mulher decide ali, quando a mulher decide o momento de engravidar, então o momento que ela começa, geralmente as mulheres começam esse processo de averiguação da saúde feminina quando elas estão ali querendo engravidar, né? Quando a gente está num relacionamento. A síndrome dos ovários policísticos, ela é muito, 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 muito frequente. E a maioria de nós, quem estiver aí na sala, pode falar, né? Já foi diagnosticada com o SOP, né? Que é a síndrome dos ovários policísticos. Geralmente a gente, os profissionais diagnosticam a gente na puberdade ali, né, na juventude, os ovários, eles começam a trabalhar, eles vão colocando, vão gerando folículos, assim, vou colocar assim, uns folículozinhos, assim, e isso gera alterações no nosso ciclo menstrual. Geralmente, é muito, muito estendido. E isso, ao gerar essas alterações, né, gera alterações no nosso corpo como um todo. Ressecamento de pele, do cabelo, muita retenção de espinha, de acne, cravo, né, entupimentos dos poros, aumento de peso, geralmente, majoritariamente aumento, né? Isso pode ser também diminuição, interfere na tireoide, né? O tratamento
principal que os profissionais indicam é o hormonal. Qual que é o hormonal? O anticoncepcional. Né? Existem outras formas de tratar a SOP, mas, em geral, são os anticoncepcionais. Né? A osteoporose, que é uma doença que afeta os ossos, e o HPV, né? Que são o câncer do colo de útero. Aqui eu coloquei algumas outras doenças femininas, Alzheimer, que é um tipo de demência, que é um distúrbio cerebral, a gente não, é quase imperceptível, né? A gente começa a perceber alguns espasmos, assim, né? A pessoa vai dando alguns sinais, porque afeta a memória, né? Primeiro afeta a memória curta e depois algumas habilidades, né? E quando ela chega no estágio avançado, aí afeta tarefas simples, assim, né? Desde do alimentar até eu ir ao banheiro, né? Esquecer de tirar a calça, né? Esquecer de se limpar. Então, geralmente, essa doença chega para pessoas com mais de 60 anos, né? Diagnosticadas, as estatísticas chegam aí, né? Por baixo de 1 milhão, né? 1 milhão de pessoas. E 2/3, né? Uma grande parcela são mulheres, né? Aqui os indicativos são pelo fato da gente ser mais longevas, né? Da gente viver um pouco mais, mas isso é um recorte social também do porquê, né? A gente não vive mais só porque a gente vive mais, né? O cuidado com os homens é uma outra relação, né? E os níveis de estrogênio, que é um hormônio que nós mulheres produzimos depois da menopausa. O Alzheimer é uma doença que não tem cura, mas o tratamento, um tratamento paliativo pode ser retardado com medicamentos. Então, é muito importante para quem tem pessoas, ou para quem já tem mais de 60 anos, ficar atenta a alguns sinais. Sinais de esquecimento, relapso, né? Esquecer trempe do fogão acesa, né? Esquecer de se limpar quando vai ao banheiro, esquecer nome de filha, filho, né? Essa nossa relação com a memória. Então, ficar atenta a esses detalhes pode ajudar na percepção do diagnóstico. E quanto mais rápido o diagnóstico, melhor a condução do tratamento, né? E a prevenção. Outra doença é o câncer de mama, né? É, é uma das doenças, né? Depois das doenças do coração, né? Que a gente passou a ter um aumento também, né? Dos infartos, nós mulheres, é a principal causa de morte no Brasil, né? Então, esse foi o último o registro que a gente tem, né? 66 mil novos casos. E um dos fatores de risco, né? É o genético, acima de 50 anos, os ambientais, né? Então, isso a gente coloca o que a gente chama, né? O que alguns cientistas chamam de racismo ambiental, né? Que é a obesidade, a falta de atividade física, né? Os vícios, tabagismo, né? Principalmente o tabagismo, podem ser um dos fatores de risco, né? Manter hábitos saudáveis, né? É um pouco redundante para nossa, né, para nossa rotina de trabalho, né? A maioria das pessoas pegam ônibus, andam muitas distâncias, trabalham mais de 8 horas, ficam mais de 12 horas fora de casa, mas, né, ainda assim, pensar a gente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa redução de danos, como que a gente pode amenizar essa rotina, né? Realizar os exames de mamografia,
periodicamente, né? Mais do que realizar os exames de mamografia, é fazer o autoexame, né? Você se tocar os seus seios, tocar debaixo da axila, né? Perceber se há algum nódulo, carocinho fora do normal, né? E que gere dor, né? Gere desconforto. Então, isso ajuda o processo de diagnóstico. E quanto mais precoce a gente descobre, mais a possibilidade de remissão do câncer, né? O tratamento, ele é doloroso, né? Não sei que alguém na sala, se já teve algum parente, algum familiar próximo, algum conhecido que já fez tratamento de câncer. O tratamento é sempre muito doloroso, mas quanto mais precoce a gente descobre, melhor a prevenção, né? É, é isso. Outra doença que majoritariamente acessa as mulheres é a esclerose múltipla, né? É uma doença do sistema nervoso central, né? Que está aqui no nosso cérebro e liga a nossa medula espinhal, né? A gente estima aí que 40 mil pessoas, é muita gente, né? Ave Maria, convivem com a doença, né? As mulheres, por sua vez, também têm mais chances de desenvolver, né? Mais probabilidade, né? Não significa que serão só mulheres. É uma probabilidade maior, né? Mais uma vez, a gente recorre, né, a fatores genéticos, tá aqui no nosso DNA, essa predisposição, mas a ciência ainda não chegou, de fato, a esses dados concretos, assim, de por quê, como, por que são as mulheres, né? E a gente não tem como prevenir, né? Então, mais uma vez aqui, né, recorre a um hábito saudável, porque está falando de vitamina D. E onde que está a vitamina D? Está no sol, né, gente? Mas, geralmente, a maioria de nós acorda de madrugada para chegar no trabalho cedo, trabalha dentro de locais muito fechados, né, shopping, hospital, em lugares muito fechados, né? E isso dificulta a gente tomar sol. E quando a gente sai, tá de noite, né? Mas é muito importante aquele negocinho que os antigos falavam com a gente, né? De dar uma esquentada no sol, horário de almoço, né? Você geralmente come rapidinho ali e dá uma esquentada no sol. Não é o melhor horário para a gente pegar sol, mas só da gente estar em contato ali com o ambiente, com a energia, né, do sol, não só os raios, não a energia, assim, né, mas o que os raios solares proporcionam já ajuda a gente a regular essa quantidade de vitamina D, tá? E o estilo de vida saudável, né, gente? A gente não precisa ser fitness, mas é isso. Tentar ali, eu sei que tá difícil para todo mundo, né? Ir no supermercado tá uma tarefa muito difícil. Mas é isso, você comer uma couve, fazer né? A gente, os antigos, a minha avó mesmo dava uns sucos de laranja com cenoura, ingestão de mais frutas. Não precisa ser uma salada de frutas, né? Geralmente uma banana, eu sei que tá difícil também, né? Banana, laranja, que ajuda na absorção das vitaminas que a gente coloca no nosso corpo, né? E dentro da medida do possível, a gente variar. É como se o nosso corpo fosse uma biblioteca, assim. Se a gente tem pouquinho livro na estante, a gente vai gravar, assim, só um pouquinho de coisa. Se a gente enche ela de livros, né? Ela vai começar a produzir um monte de coisa, a gente vai querer colocar mais coisa, né? Então, quanto mais alimentos a gente coloca de diferentes cores, de diferentes sabores, mais a probabilidade da gente conseguir manter ali a nossa saúde em dia, né? Sabendo que não é proibido para nada fazer nada, né? A gente não é obrigado a nada. Outra doença, né? Que é o HPV, que eu tinha falado anteriormente, e o câncer o câncer do colo do útero. Então,
só em 2020, 500 mil de mulheres, né, tiveram câncer do colo do útero. Então, mais de 300 mil vieram a óbito por causa dessa doença. O que é essa doença, né? É um vírus, assim como o HIV, né? O HPV também é um vírus, e todas as, né? A vaginose é um vírus. E aí, o câncer do colo do útero, então, ele acontece por meio de infecções, né? Em relações sexuais desprotegidas. Então, a camisinha, ela não protege toda a gestação, mas ela também protege de infecções, né, sexualmente transmissíveis. Então, o câncer do colo de útero, então, os exames preventivos ajudam se a mulher ou a pessoa com útero tiver em atividade sexual ativa, né? As mulheres que ainda não tiveram relações sexuais, as pessoas com útero que ainda não tiveram relações sexuais, não têm necessidade de fazer os exames preventivos, que é o Papa Nicolau, né? Que é aquela posição que a gente fica ginecológica, deitada na caminha, com as perninhas lá naquele suporte, e o médico, o profissional da saúde, vem e recolhe do colo do seu útero uma quantidade daquele líquido para fazer o exame, né? E a colonoscopia, quanto necessário, né? Além disso, né, a gente acabou, assim, bem recentemente, de passar pela pandemia, né? A gente teve essa dificuldade, essa questão com a vacina, mas a vacina, ela já existe contra o HPV e está dentro do calendário vacinal. Então, isso acontece, deu uma discussão infinita quando essa vacina foi disponibilizada, né, dentro do calendário vacinal, mas já está disponível para as meninas com faixa etária entre 9 e 14 anos, e para os meninos entre 11 e 14 anos. Então, quem tiver crianças nessa faixa etária, não deixem de vacinar, é muito importante, né, essa prevenção para as meninas, para os meninos, e é menos um vírus para nós, né? E é uma doença extremamente difícil de detectar essa pelo exame, pelo toque, pelo autotoque. Geralmente vai precisar mesmo de um exame periódico, né? Então é muito importante a gente conseguir. A gente vai falar sobre isso no próximo assunto, né? A última doença que eu tinha colocado também é uma doença caracterizada pela redução né, eu falei dos ossos, é uma redução da massa óssea, né? Atinge as mulheres após a menopausa, muito majoritariamente depois da menopausa. E o que isso quer dizer, né, gente? Que tem muitas mulheres, né, da nossa geração, essa geração que está com 30 anos para frente, que está passando por uma menopausa precoce. Então, assim, é muito importante também que a gente olhe para as mulheres que estão passando pela menopausa precoce, né? Então, se o ciclo menstrual está muito estendido, está diminuído, né? É muito importante você observar. Então, essa queda brusca da produção de hormônios femininos, que é o estrogênio, né? Que faz com que a gente, né, cresça os nossos veios, né? Os nossos traços mais. Os nossos traços é diferente dos homens que vão ser o testosterona, né? Que gera barba, os pelos, né? No rosto, né? No corpo, no peito, né? No peitoral, aqui no abdômen. Então, essas diferenças, esses dois hormônios que vão ser diferentes para nós, então, o nosso estrogênio. Então, essa queda no estrogênio faz com que a osteoporose seja essa doença ligada para nós, femininas. Então, tem um grande número, né? 10 milhões de pessoas que convivem com osteoporose, né? Ela não tem muitos sintomas, né? Então,
o diagnóstico dela é mais complexo da gente de se dar, né? Mas geralmente é isso, né? Os ossos eles ficam mais porosos, mais sensíveis, mais finos, né? Então, por exemplo, pessoas mais velhas, às vezes uma queda boba, assim, escorregou, caiu de bunda, e quebra o fêmur, né? Quebra o cotovelo, começa a sair muito do lugar, né? Pessoas que tiveram, minha avó mesmo, teve, uma quebrou a bacia, outra quebrou o cotovelo, a Elza Soares, né? Teve uma queda, quebrou a bacia, para quem gosta da Elza Soares, ou quem viu que por muito tempo ela ficou fazendo show sentada, né? Então, esses ossos, o fêmur, que é esse osso aqui da coxa, né? As vértebras, então, são esses ossos de ligação, assim, do nosso corpo, né? De membros inferiores, superiores, né? Que a gente vai perceber que a osteoporose chegou, né? Além da predisposição genética, né? Os nossos hábitos de vida contam, né? Sedentarismo, alimentação, né? Excesso de álcool, de fumo, café, né? Vão ser um gerador, assim, um possível gerador dessas doenças, tá? Então, mais uma vez, nessa redução de danos, né? Ter uma alimentação com dignidade, exercitar algum exercício físico para fortalecer a musculatura, pode auxiliar nesse processo de prevenção, né? A gente percebe que todos estão associados aí a uma soberania alimentar. E aí a gente vai falar dos serviços públicos, os serviços de saúde. A maioria da classe trabalhadora, para onde ela vai, a porta de entrada, é o SUS, né? É o Sistema Único de Saúde, que é esse sistema complexo, né, grandioso, que nunca funcionou na sua totalidade, porque ele sempre foi, principalmente depois que os planos de saúde chegaram, ele deixou de receber os recursos necessários para funcionar na sua totalidade, mas ainda assim, ele é o sistema que a maioria de nós somos usuários, né? Então, a porta de entrada para procurar, quando a gente tiver algum desconforto, alguma dor, alguma queixa, vai ser o SUS, né? E por onde que a gente começa, né? Para quem é usuária do SUS, né, igual a mim, sabe que às vezes é um pouco cansativo, às vezes dá um pouco de tristeza, às vezes dá um pouco de desânimo, mas é muito importante que a gente não desista e que a gente ocupe os lugares de ouvidoria, né? Os lugares de ouvidoria da cidade, ligue no seu município, né? Faça queixas, faça sugestões, participe das reuniões abertas para sugerir, né? Então, não sei aqui nessa sala, né? Eu acabei não perguntando o nome de cada um, mas depois talvez a gente pode fazer essa roda de apresentação. Então, o SUS vai ser essa porta de entrada, né? Então, participar desses espaços. Atenção primária, gente, o que é isso, né? É essa primeirinha ali, eu mesclei o SUS com o SUAS, né? Porque é onde a gente procura geralmente. Eu acabei até esquecendo de colocar uma aqui. Que é o UBS, que é é o nosso postinho, que é a ACS, a enfermeira da família, o médico da família. Essa é a porta de entrada. Então, quando você tiver qualquer desconforto, essa seria a lógica, viu, gente? O ideal. Ir no postinho. Porque o postinho que vai dar conta dessas primeiras queixas, de trabalhar com essa prevenção. Então, não sei se alguém aqui já foi ou participou ou ainda participa dos grupos, né? Tem grupo de hipertenso, grupo de gestante, grupo de planejamento familiar, né? Os grupos coletivos, geralmente, eles servem para
fazer esse processo informacional dessas questões, né? Então, o postinho seria a porta de entrada. Então, primeiro é a CS vai marcar para você ir no acolhimento, do acolhimento você passa você faz a aferição de pressão, você faz você mede, né, vai medir a sua estatura, peso, né, tirar ali essas aferições básicas. Depois você passa pela enfermagem, a enfermagem vai começar o processo de diagnóstico. A partir dali, se ela perceber que é algo muito especial, muito dentro da ordem da especialidade, ela encaminha para o médico da família. A partir do médico da família, ele vai fazer o processo de indicação de medicamento ou prevenção. Se nesse caso essa ordem não se. Aí, a partir do médico da família, se ele perceber que ele não dá conta, ele vai te indicar para a policlínica, ele vai te indicar para o especialista. O ideal era que todo postinho tivesse um especialista, né? Pediatra, um ginecologista obstetra, né? Nutricionista, enfim, do mundo ideal seria isso, né? Mas em alguns casos, assim, para quem está na capital, tem esse serviço mais ou menos organizado, mas para quem está no interior, esses serviços são mais morosos, mais difíceis, mais complexos de achar, devido à falta de profissionais especializados nos interiores. Então, às vezes a gente acaba, além de sobrecarregar a capital, a gente sobrecarrega a atenção terciária, que a gente vai ver o que é. Então, esse seria o caminho, né? Se o médico da família, o médico da sua equipe, não deu conta de resolver toda a medicação, ele fez todo o processo, não deu conta, ele vai encaminhar a gente para um especialista. Pensando que a sua porta de entrada não foi essa, porque você passou por alguma dificuldade. Você foi no CRAS primeiro, porque você foi lá no CRAS tirar uma dúvida, para ver como é que está seu CAD único, para ver como é que está, né, para ver se você consegue o Bolsa Família, para ver se a gente, né, tem algum recurso, para ver algum curso, algum grupo de atividade que está acontecendo no CRAS. Aí, o que acontece? A assistente social te pergunta e você fala que está queixosa. Aí, esse é um ponto também, porque o CRAS vai te encaminhar para a UBS. Aí você volta, aí ele vai te encaminhando para a UBS, você vai fazer aquele percurso todo que eu falei, que eu acabei de falar. Isso o CRAS tem nos interiores e tem na capital também. Os centros de referência. Algumas cidades têm centros de referência, né? Centro de referência do idoso, centro de referência da mulher, centro de referência do adolescente. Então, geralmente, esses centros de referência, ele também tem algum profissional especializado que pode encaminhar, a partir da sua queixa, a partir de um atendimento, ele pode te encaminhar. Aí também ele vai te encaminhar ainda dentro da atenção primária, que é esse lugar da prevenção. Nesse centro de referência tem alguns especialistas, né? Algumas cidades, enfim, as cidades que estão mais organizadas dentro das suas verbas, das suas lógicas de políticas públicas, de serviços públicos, elas vão ter alguns centros, né? Tem algumas cidades que chamam CPN, chamam centros de PIX, que são centros de práticas naturais ou práticas integrativas, que são espaços onde acontece prática, que é o que a gente chama de práticas integrativas ou práticas complementares à saúde. Então, reiki, aromaterapia, imposição de mãos, né, fitoterapia, acupuntura, são esses espaços onde essas terapias acontecem. E nesses espaços tem profissionais também, podem ser especialistas dentro das suas práticas terapêuticas, que eles, a partir da sua queixa, eles também podem te encaminhar. Então, dentro da atenção primária, se você tiver perpassado por qualquer um desses equipamentos públicos de saúde, eles sempre vão te encaminhar para a UBS, que é o postinho.
da sua cidade, do seu bairro, ou que a gente é pertencente. Se você tiver convênio, geralmente quem trabalha, né, fichado, quem tem carteira de trabalho e ainda dispõe de um plano de saúde, a empresa, né, divide, é geralmente coparticipativo, é, eles não têm centro, né, porque não tem essa obrigatoriedade para os planos de saúde, a não ser esses grandes, né, esses mais complexos, assim, esses bem grandões. Os planos de saúde, eles têm convênio com hospitais e geralmente as pessoas vão direto no que a gente chama de atenção terciária, né? E alguns convênios têm os seus centros de atendimento, que é como se fosse o que a gente vai agora, que é para atenção secundária, são policlínicas, né? São centros de média complexidade. Mas os planos de saúde em si, eles não têm a UBS, que é essa medicina preventiva, né? Eles ficam aqui organizados dentro do que a gente chama de atenção secundária e atenção terciária. O que é atenção secundária no SUS? É as UPAs, as policlínicas, e eu coloquei aqui o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então, o médico da família, o CRAS, não conseguiu resolver a nossa demanda. Eles encaminham a gente para a UPA. Ali é aquele lugar de onde a gente já vai quando a gente já está assim, extremamente, assim, não extremamente incomodado, mas onde já ali já está um pouco insuportável. Então, são onde tem os especialistas. E nas policlínicas. Geralmente, na policlínica, a gente leva um encaminhamento do médico, né? O médico dá um relatório para a gente, e a gente leva na policlínica. A partir da policlínica, eles aguardam, eles cadastram o nosso número, o nosso nome, e aí, dentro da possibilidade de abertura de vagas, eles chamam a gente. Quanto mais difícil o especialista, mais difícil, mais demorado, mais moroso vai ser para chamar. Para quem usa o serviço, a gente percebe isso, né? Quanto menos especialista tem na cidade, a gente fica esperando uma cota de tempo, né? É igual exame. Se na cidade não tem ultrassom, equipamento de ultrassom, né? Um ultrassom mais especializado, mais criterioso, aí é um exame que a gente fica lá na fila, no chá de espera. E aí, geralmente, isso sobrecarrega, porque quando não tem na nossa cidade, ou eles mandam para a cidade mais próxima, ou eles mandam para a capital para a gente fazer. E aí tem as cidades que são macro-regiões que recebem a demanda do entorno das outras cidades, né? E tem o CREAS, que, então, eu já falei das UPAs, das policlínicas e os CREAS, que é onde é especializado a assistência especializada da assistência social. É como se fosse uma média complexidade. O CRAS não deu conta de resolver, de encaminhar seu CadÚnico, às vezes você foi lá primeiro, porque você não sabia qual que era a ordem, aí o CRAS te encaminha para o CREAS te encaminha para o CRAS, porque você pertence àquele CRAS, e assim sucessivamente. Então, a gente só vai para o CREAS se o CRAS não tiver dado conta. A gente só vai para a UPA se o nosso postinho não tiver dado conta. Na melhor das hipóteses, é isso que acontece. Mas eu já vou falar a problemática. A atenção terciária. É essa, assim, que a gente já vai quando a gente já está, assim, no tampo da cabeça. A gente não está aguentando de dor, a gente não está aguentando de nada, a gente já está o pó da rabiola. Então, ali, assim, a gente já está com cólica há dias, a gente já está com enxaqueca, o nosso corpo já não está funcionando, a gente já está andando encurvada, as pernas dói. Aí, para onde que a gente vai? Para os hospitais. As maternidades também podem atender, as santas casas,
que a maior parte das cidades tem santas casas, os hospitais universitários, onde tem, né, a universidade, e a universidade tem o seu hospital universitário, hospitais gerais de grande porte, né, geralmente ali próximo da capital, ou cidades que são referências, né, tipo Uberlândia, Montes Claros, sul de Minas ali, Varginha, né, onde mais que é cidade, né, Juiz de Fora, são essas cidades assim que tem grande porte. E unidades de ensino, né, onde tem universidade e dentro das universidades tem os lugares, né, os locais onde os estudantes fazem a sua prática. Então, essa é a atenção terciária, que é onde assim a gente já não está aguentando mais, a gente vai para esses lugares. Qual que é a problemática? A problemática da atenção primária é que geralmente ela funciona quando a gente está trabalhando, que é no horário comercial. Então, o que que acontece? Quando a gente chega do trabalho, o postinho, o CRAS, o centro de referência ou qualquer outro equipamento público de saúde da atenção primária já está fechado. Aí, se na sua cidade tiver UPA, quando a gente está com muita dor, a gente já vai para a UPA. Se não tiver UPA, a gente vai para onde? Para os hospitais, que ficam abertos a noite toda, né? Santa Casa, as maternidades ficam abertas e funcionam sob plantão. Qual que é a problemática disso? Que geralmente essas unidades de atendimento, elas são sobrecarregadas, porque elas são de alta complexidade, geralmente quem chega, né, de ambulância, aconteceu alguma fatalidade, né, acidente, ou bloco cirúrgico, né, esses hospitais onde tem blocos cirúrgicos, onde tem CTIs, UTIs, né, onde tem esses blocos de alta complexidade. Então, por isso que o atendimento, ele demora. Então, por isso que quando a gente está a gente passa pela triagem da atenção terciária, ou até mesmo na UPA, a gente leva aquela fitinha verde, né? Porque é aquele sinal que a gente vai ficar ali quase que haja sempre, né? Que dá aquele desespero no coração quando a gente recebe aquela fitinha verde. Isso diz que a gente é baixíssima complexidade, mas então a gente consegue, na cabeça deles, aguardar. Então, a gente vai ficando por último da fila. Dentre as prioridades, né? Prioridades são as pessoas com mais de 60 anos e as mulheres que têm criança no colo ou até mesmo as crianças. Esse é o grande problema, porque a gente não consegue procurar atenção primária e a gente vai direto para a atenção secundária ou terciária, sendo que a maioria, quando não estão em estágios avançados ou você está em tratamento, até chegar, né, quando você está em busca de um diagnóstico, você sobrecarrega a atenção terciária, ao invés de ir na atenção primária. Principalmente nós, que somos da classe trabalhadora, que as nossas relações de trabalho são extremamente sensíveis, né? O patrão, quando a gente fala assim, eu vou no posto, que eu preciso me consultar, aí já faz cara feia, acha que a gente está querendo, né, matar trabalho, o postinho não dá atestado, ele só dá atestado de comparecimento, e isso gera na gente instabilidade, né? Da gente não conseguir, a gente não se sentir confortável em procurar apoio. Mas ainda assim, é muito importante que a gente consiga ir, tá? E que a gente leve essas demandas para a Secretaria de Saúde, né? De todo modo, todas as maternidades, elas estão habilitadas a fazer os tipos de atendimento ginecológicos, né? Além não só de doenças, por exemplo, as mulheres ou pessoas com útero que estão no ciclo gravídico puerperal e que passam qualquer desconforto, elas podem e devem ser atendidas, né? Pela atenção terciária. Chegar em abortamento espontâneo, que é uma situação que acontece, né? Então,
você procura aonde? As maternidades, as Santa Casas, os hospitais, né? O SAMU também é uma possibilidade. Ele faz esse tipo de atendimento especializado. Então, antes de você se deslocar, se você ir a qualquer lugar, principalmente agora que se deslocar está muito caro, né? Ônibus, e essas coisas todas, às vezes não tem ônibus na onde a gente mora, e a gente gasta com Uber, né? Com aplicativo. Então, o que você pode fazer? Você pode ligar no SAMU, e a partir do SAMU, você relatar os seus sintomas, e ele não vai te dar um diagnóstico, mas a partir disso ele pode te dar uma orientação. E a partir da orientação, a gente em conjunto, né? Você pode avaliar onde que vai te atender mais rápido, porque quando a gente está com dor, a gente está com pressa, né? Então, geralmente, você vai encaminhar para a UPA ou você vai se encaminhar para o hospital. É muito importante que quando as mulheres, né, principalmente né, as mulheres e pessoas com útero, que quando forem procurar os equipamentos públicos de saúde, sejam equipamentos públicos ou os equipamentos da saúde complementar, que é o do plano de saúde, não que vocês não vão sozinhos, né? Primeiro, porque quando a gente está com dor, às vezes a gente esquece, às vezes a gente confunde, e é muito bom você ir com um acompanhante, porque o acompanhante ele vai te ajudar a lembrar, ele vai ajudar a organizar a sua fala, e até mesmo evitar qualquer tipo de assédio, e que infelizmente ainda acontece dentro dos consultórios. Então, é muito importante que quando você for em qualquer lugar procurar atendimento especializado, você vai com um acompanhante, uma amiga, uma tia, uma irmã, a mãe, qualquer pessoa da sua confiança e que você fale o que você está sentindo. Porque caso você esqueça, a pessoa vai lembrar. Né? Caso você esteja com dor, a gente está lá com cólica, encurvada, com dor, a pessoa vai lembrar. Você fala assim, olha, ela está assim também, ela está sentindo isso. Ela falou que está com queda de cabelo, ela falou que perdeu o apetite, eu estou com apetite demais. Às vezes ela tem enxaqueca, vomita, está com corrimento, está com sangramento. O acompanhante vai te auxiliar nesse processo. E um acompanhante a presença do acompanhante não deslegitima a nossa dor. Às vezes, alguns profissionais de saúde têm por hábito deslegitimar o que a gente sente. Ah, você está com corrimento? Não, isso é normal. Não, pode voltar para casa, que isso acontece mesmo. Você está com cólica, você chega com a queixa de cólica. Ah, isso é normal mesmo, é coisa de mulher. Mulher tudo é frágil, sente isso mesmo. Não, não sente. Qualquer coisa fora do padrão de funcionamento do nosso corpo tem que ser e deve ser investigado, né? E ninguém sabe melhor do nosso corpo do que nós mesmas, né? A gente sabe quando a gente está joia, a gente sabe se a gente está triste, chorosa, sobrecarregada, a gente sabe o que aconteceu, por que a gente está daquele jeito, né? Se a gente está desconfortável, se a gente está para menstruar, se a gente não está para menstruar, se atrasou, se vai atrasar, né? Se a gente está, por exemplo, para quem já gestou, que fica aquela pulguinha atrás da orelha, quando vai fazer o exame seja de farmácia, seja de sangue, que lembra, fala assim, nossa, foi aquela vez que eu estava com o remédio atrasado, que eu não usei camisinha, né? Qualquer, a gente sabe o nosso corpo. A melhor pessoa para saber do nosso corpo somos nós mesmas. Nós somos protagonistas do nosso corpo. E quando a gente chega para um profissional de saúde com a queixa, a gente não está perguntando um aval dele, do que a gente está sentindo. A gente já sabe que a gente está sentindo. A gente quer
algo para amenizar o nosso desconforto. A gente quer um tratamento, a gente quer um diagnóstico, porque a gente não é médico, a gente não estudou na área da saúde, a gente não fez faculdade de nada da saúde, a gente só sabe que a gente está desconfortável. O que a gente quer é o diagnóstico. E que ele, ou aquele profissional, tenha um atendimento respeitoso com a nossa dor, seja empático com a nossa dor, com a nossa queixa, e a partir disso, ele, além do diagnóstico, ele dê uma orientação de qual tratamento é indicado para a gente fazer. Geralmente, os serviços de saúde, eles funcionam de forma muito diferente em relação, principalmente o nosso estado, que é muito grande, ele funciona de forma muito diferente para pessoas residentes em locais diferentes, né? Para quem é de BH, dentro de BH, a gente ainda tem uma discrepância, né? Mas ainda assim, os serviços eles estão dispostos ali, organizados de uma melhor forma, né? A gente contém centros de referência, as UBSs, né? Eu não sou da capital mais, mas eu sou de BH, né? Os postos estão em alguns dias, né? Apesar, eu não sei se são em campanhas de vacinação, então quem for de capital, fala aí. Eles estão funcionando em dias né, em sábados, em alguns sábados. BH tem alguns centros de referência, né? E as UPAs, elas ainda, apesar de serem muito sobrecarregadas, assim como os hospitais, ainda assim funcionam, né? Cidades da região metropolitana são extremamente discrepantes, porque a gestão pública interfere muito na forma como o serviço vai ser organizado. Então, vão ter cidades com uma estrutura extremamente robusta e que, apesar de deficitária, elas vão funcionar, né? Apesar ainda de precarizadas, de sobrecarregadas, elas vão funcionar, né? Então, vou dar um exemplo, sei lá, Contagem, né? É um caso complexo, né? Mas talvez Nova Lima, né? Lagoa Santa, né? Essas cidades não são aleatoriamente que funcionam bem, mas elas funcionam, né? Já outras cidades vão ter muita dificuldade, né? Vou Ribeirão das Neves, Esmeraldas, né? São cidades que vão ter os seus serviços muito precarizados, né? Porque a remuneração dos trabalhadores em saúde, né, da saúde também são baixos, e os planos de carreira, a sobrecarga, isso é um dificultador, né? Então, é uma relação muito complexa, né? Mas para quem é do interior, ainda é muito mais difícil acessar esses equipamentos públicos de saúde, né? Eles funcionam em horários muito, muito díspares da nossa realidade, mas ainda assim é importante que as mulheres e as pessoas com útero possam procurar quando sentir desconforto, né? Relatar isso para os coordenadores, para os seus empregadores, para que ela consiga ir, porque nenhuma pessoa consegue trabalhar se tiver com dor, né, se tiver com desconforto. E eu deixei essa pergunta, quem cuida de quem cuida? Né? Geralmente, as mulheres são as maiores cuidadoras, foi assim que eu comecei, né? Cuidadoras de alguém, né? A gente sempre está cuidando de alguém. E quem cuida de nós, né? Então, é muito importante que a gente leve essa reflexão, porque para a gente conseguir cuidar das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente escolheu, a gente tem que cuidar da gente. Então, somos nós as primeiras a cuidar de nós, né? E percebendo, não invisibilizando, né?
as nossas dores, os nossos desconfortos, não jogando para debaixo do tapete, geralmente quando a gente faz. E como que a gente joga para o tapete, né? Aí a gente tem algum desconforto, a gente vai lá e toma um remedinho, a gente vai lá e fala assim, ah, isso é normal, ah, para lá que isso passa. E assim a gente vai postergando, a gente vai deixando para lá a nossa saúde, né? E se a gente adoece, é, as estatísticas comprovam que as mulheres, né, são deixadas sozinhas quando elas adoecem, né? E as cuidadoras das mulheres, quem são, né? São outras mulheres, né? Então, que a gente possa construir essa rede de cuidado, observar melhor os sinais dos nossos corpos, como que eles funcionam, como que eles reagem, como que as nossas emoções a gente não é Buda, né? A gente não alcançou a evolução espiritual, então a gente fica com raiva, né? Às vezes um dia muito tenso, falta de dinheiro, dívida subindo na cabeça. O que que a gente faz? A gente fica com raiva, a gente fica com medo, a gente se sente insegura, a gente tem, né, ódio, né, de estar nessa realidade. Então, esses sentimentos dentro do nosso corpo e convivendo com ele cotidianamente, como que o nosso corpo reage, né? Então, é muito importante observar esses sinais, né? E constantemente, nós que somos da classe trabalhadora, a gente sempre está no limite, né? Por isso que quando eu falei de hábitos saudáveis, é muito utopia a gente falar de hábitos saudáveis, né? Por isso que é muito problemático caber no Instagram. É, porque hábitos saudáveis é uma realidade muito distante da nossa, né? Principalmente das mulheres. A gente trabalha fora, a gente, né, quem é mãe, cuida dos filhos, faz o almoço, lava a roupa, ajeita a casa, enquanto está respondendo uma mensagem, está varrendo casa, passando pano, botando roupa para lavar, estendendo roupa, dobrando roupa, guardando roupa, vendo se como é que está a despensa. Então, a maioria de nós somos sobrecarregadas, né? E as doenças, elas não vão ser só mais genéticas, né? Tem uma predisposição genética, sim, que é muito importante a gente lembrar, mas vão ser os nossos fatores sociais e econômicos que também vão interferir majoritariamente na nossa saúde. Então, é muito importante que a gente pense estratégias de cuidado com o nosso corpo, né? Então, dentro do possível, ter uma alimentação, construir hábitos saudáveis, é, utilizar equipamentos públicos, né? A maioria das cidades tem as academias da cidade. Se você quiser conseguir tirar uma horinha, ficar lá calangando na hora de almoço, né? É, eu sei que é muito cansativo para quem trabalha muito em pé ou para quem trabalha muito sentado, né? Fica com problema de coluna, mas se botar um tênisinho ali do caminho do ônibus até o caminho de casa, botar o tênis, né? Ir com o tênis dentro da mochila, se der conta, né? A gente está fazendo o melhor que a gente dá conta, né? Muito importante que isso seja um hábito, não seja uma obrigação, mas pensando no nosso cuidado, no nosso autocuidado, né? Para que a gente cuide melhor de nós, dos nossos corpos, né? Para que, principalmente para nós, mulheres, e principalmente para as mulheres que têm filhos, filhas, elas, essas crianças possam ver que a gente está rompendo ciclos de violência com o nosso próprio corpo. Então, se cuidar, cuidar de nós, é o primeiro passo para a gente começar a transformar, assim. A gente não vai transformar a nossa estrutura, mas nessa relação do micro, do pequenininho para o grande, a gente vai começar a ter mais cuidado com o nosso corpo, né? Então, nessas doenças femininas, ginecológicas, é muito importante, né? Não cair
em alguns golpes, né? De não usar camisinha, né? E se você tiver na sua, né, plena idade ativa sexualmente, então use camisinha, né? Bote camisinha no bolso, não tem nenhum problema você oferecer a camisinha, você não é suja, a gente não é impura, a gente não é promíscua, a gente não é nada. Isso é um ato de cuidado, né? Existe camisinha, preservativo feminino. Esse aqui foi distribuído no postinho daqui da minha cidade. É, é muito, é, é muito. Vou abrir ela para vocês verem. Então, ela é grande. Então, a gente coloca no colo do útero. Vou abrir para vocês verem. Então, ela é muito parecida com a camisinha normal, masculina, só que o tamanho dela é um pouco maior, o aro dela, ele é de um losango, tá vendo? Acho que é um losango mesmo. Então, a gente vai colocar naquela posição que a gente coloca o OB, e a partir disso, a gente introduz no colo do útero, né? E é isso. Você coloca e acontece assim a penetração do mesmo jeito, né? Ela estica, olha só, assim como a camisinha também. Ela não tem aquela pontinha que tem na do homem, né? Que é para segurar, porque a gente vai introduzir ela, né? Geralmente sentada é mais confortável a gente introduzir, até porque a musculatura tá fechada, tá mais relaxada, mais descontraída, e a gente consegue introduzir ela melhor no canal, né? E aí você sente quando você faz, a gente introduz, você sente, se você fizer, né? Se você colocar os dedos, você vai sentir o colo do seu útero, né? Então, a camisinha não se perde quando você coloca ela né? A camisinha a feminina, ela não se perde. Igual, por exemplo, no ânus, né? Se você colocar uma camisinha no ânus, corre o risco, né, de entrar dentro do intestino, né? Então, o buraco, o nosso colo, ele tem fim, né? Diferente do ânus. Então, é muito importante que a gente crie estratégias de cuidado para garantir a nossa saúde, nosso bem-estar, a nossa integralidade, para que a gente possa se cuidar, e a gente só cuida quando a gente está se cuidando, né? Então, agradeço, e vou abrir essa roda, essa gira, para a gente construir essas pontes, né? Então, aqui tem os contatos, depois eu vou disponibilizar para a Ludmila, para vocês terem esse material e poderem acessar quando quiser. Rafaela, muitíssimo obrigada por essa aula maravilhosa. Faço minhas aqui as palavras da Penha. É uma bênção essa aula completa de cuidado. E quero aí saber quem tem perguntas para a nossa professora de hoje, gente. Então, Lud, a Rafaela Silva, ela fez uma pergunta, uma afirmação, e só que ela falou assim: a gente poderia tomar também essa vacina? Só que tem que saber qual vacina, né? Porque foram Eu acho que várias. foi na hora do HPV, mas se ela ainda estiver por aí, eu acho que ela pode esclarecer essa dúvida. Então, a vacina do HPV é só para as meninas, né, na idade entre 9 e 14 anos, e os meninos entre 11 e 14. E para nós que já somos adultas, o nosso tratamento vai ser outro. O nosso tratamento é outro, e aí é importante que você vá no profissional e aí levante as suas queixas para o profissional da saúde avaliar qual que é o melhor tratamento para cada caso específico, né? Então, cada medicamento vai ter cada medicamento para cada caso, para cada queixa.
Ela respondeu que era HPV mesmo. Respondeu aqui no chat. Então, de resto, não tem outra pergunta aqui no chat. A Laís Prates levantou a mão. Laís, a palavra está com você. Oi, meninas, boa noite. É mais uma dica, né, que eu vou dar em relação à vacinação. Quem tem doença autoimune, seja ela qual for, pode fazer o pedido para o médico, né, quando tiver em consulta, que o médico vai passar como se fosse uma receita das vacinas de meningite, pneumonia, HPV, não importa a idade que a paciente esteja, né? Não é comum no calendário de vacinação, mas as meninas, né, se fizerem algum tipo de acompanhamento, podem pedir esse receituário para o médico. É isso mesmo, assim. Então, as doenças, quem já tem um diagnóstico dessas doenças autoimunes, já faz o acompanhamento, já é indicado, né? Tanto que no processo da pandemia, quem tinha doença autoimune foram um dos primeiros grupos a serem vacinados, né? Eu acho importante relembrar porque não é divulgado, né? Igual a vacina da HPV, por exemplo, ela é disponível se a pessoa tiver alguma, né, alguma doença autoimune e tal, mas não é divulgado. Não é divulgado de jeito nenhum. Assim como outros programas sociais também que a gente não tem acesso, né? Eu acho que é isso mesmo, Laís. Eu acho que, principalmente nós, que somos usuários do SUS, a gente percebeu que o SUS é como se o SUS tivesse funcionado assim, no limite, no limite, no limite, assim, né? Para quem tem caderneta, percebeu que não tem mais tanto cartaz de campanhas, não percebeu que tem mais cadernetas né, para as crianças, dos idosos, que era uma caderneta da gestante, que era uma caderneta, assim, um livrinho bem bonito. É, então, o SUS, nos últimos, desde 2015, que ele parou, né? Vem a diminuição dos recursos, que vem tendo essa dificuldade, assim. Então, a divulgação diminuiu, assim, fez quase um gráfico, assim, ó, lá embaixo, assim, né? Então, isso foi muito perceptível, assim, para nós Eu que acho somos que usuários juntou do SUS. tudo, né, Rafa? Juntou um governo que não está nem aí para o pobre, que quer que o pobre realmente não tome vacina, que ele realmente não procure o posto de saúde, né, com a falta de recursos já do SUS. Então, resta a gente mesmo nos unir, né, e divulgar as informações, as poucas informações que a gente tem. Eu acho que é isso mesmo. A gente construiu uma rede de mulheres, assim, que ajuda a gente uma a cuidar da outra, né? E a gente percebe que isso, na história, foi muito recorrente. São as mulheres que cuidam de mulheres, né? A nossa mãe que cuida da nossa avó que vai cuidando, né, das mulheres, e essa rede de mulheres que vai ajudando, né? Eu acho que né, muitas de nós aqui lembra para quem conviveu com a avó, para quem é de outra geração, tinha um quintalzinho lá cheio das ervas, né, dos chazinhos, quem foi a avó dava uns chazinhos, uma cuidava da outra, e era assim que a gente fazia, né? Até o SUS ser consolidado, assim. Boa noite, Jéssica. Ô, Rafa, se você me permite uma sugestão, em um próximo encontro, eu acho que você poderia tentar falar sobre o uso do coletor menstrual também no lugar do absorvente, porque é um ponto que, assim, eu não vejo ninguém falando e é uma coisa que é muito interessante para a gente, para a saúde da mulher, né? A gente não tem assadura, a gente não tem o aumento do ciclo menstrual devido ao uso do absorvente, a gente não tem a poluição do planeta, né? Porque eu vi uma frase esses dias que falava assim: cada uma de nós, o primeiro absorvente que cada uma de nós utilizou ainda está aí no planeta. Então, assim, é um Eu impacto acho, muito grande. eu acho esse tema sensacional. Inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre a dignidade menstrual e como que a nossa saúde
está associada, assim, como que os desconfortos para nós, que somos mulher em idade menstrual, aumentou desde que a gente passou a utilizar os absorventes descartáveis, né, que não eram demandas recorrentes, por exemplo, das nossas avós, das nossas mães, assim, para quem tem mãe com mais de 50 anos, assim, como que elas se cuidavam durante o período menstrual, né? Eram companheiros, né? E agora, né, na modernidade, tem os coletores, e como que as políticas públicas, eu acabei de sair de uma conferência que falava sobre a saúde da mulher, como que a gente está no processo de construção para que esses coletores e para que todos esses métodos cheguem cada vez mais de forma mais acessível para nós, principalmente para nós, mulheres pretas, porque geralmente uma calcinha menstrual, um coletor menstrual, um absorvente de pano, Reutilizável, né? eles são muito caros, inclusive carésimos, assim. Então, eu sou defensora do coletor e eu costumo utilizar aquela dinâmica, né? Gente, o coletor dura entre 5 e 10 anos. Então, é muito menos dinheiro, né? Você pode tentar comprar, dividir no cartão, mas é um investimento muito menor do que todo mês. Assim, eu tenho uma amiga que ela faz o uso do DIU de cobre e ela fala comigo, eu uso 3 pacotes de absorvente todo mês. E eu falei com ela, por que você não comprou um coletor, mulher? E ela fala, eu não sei, eu não fui apresentada, ela tem um preconceito muito grande em relação, por mais que eu tente defender com ela sempre que a gente toca nesse assunto, mas assim, parece que é uma coisa mística, né? O uso do coletor. Parece que foi cortado esse direito da mulher ter contato com o seu sangue, com a sua menstruação, com o seu eu interior. Eu tenho essa impressão, às vezes, sabe? Eu acho que o fato da gente ter essa dificuldade quando a gente fala de introduzir, né? Quando a gente fala que a gente vai introduzir alguma coisa, é como se a gente tivesse aquela mentalidade arcaica tipo da Joana d'Arc, né? Que foram conferir, romper o ímen, acabar com a virgindade. Isso dificulta. Boa noite, Cleusa, seja bem-vinda. Isso dificulta muito o processo de educação sexual nosso, sabe? Então, por exemplo, os absorventes são carérrimos. Mas, por exemplo, o que eu fiz? Eu fui nessas lojas, para quem é de BH, viu, gente? Mas para quem for do interior, tiver gente do interior aqui, acho que qualquer loja pode ter. Eu fui nessas lojas que vende roupa de bebê e que tem aquelas fraldinhas que a gente chama de creme, né? Que é as fraldinhas que as pessoas da minha geração usaram. E aí você recorta elas, né? Você mede elas, corta, faz a costura para não desembanhar e você pode dobrar e utilizar ela como absorvente de pano, né? É uma alternativa barata, é uma alternativa eficiente, até porque, assim, como é um absorvente, ninguém vai ficar vendo se o seu absorvente é de florzinha, de qualquer estampa dele, né? O coletor menstrual, a alternativa que nós, as mulheres da periferia, podem utilizar são as compras coletivas, né? Organiza um grupo de mulheres, compra, eu sei que é muito caro, assim, a vida para nós que somos da periferia tem sido muito difícil, mas fazer compra coletiva diminui o frete, tem desconto a gente consegue ajudar um grupo de mulheres cada vez maior, né? Então, assim, pensar estratégias é como se a gente pulasse um obstáculo, assim, como que a gente pula esses obstáculos que vão ser impostos para nós, né? E eu acho que depois que a gente superou a gente apresentou todas as alternativas, acho que a principal barreira é o medo ainda, né, de se tocar. Eu acho que isso é uma barreira que a gente vai, tipo assim, como eu acho que fosse um conta-gotas, assim, né? Se tocar, perceber. Então, por exemplo, tem muitas mulheres
que sim, pois você pensa só, né? Rio e hoje está na moda. Pensa só, hoje está, por exemplo, está na moda usar fralda de pano em bebê, né? Isso é uma coisa que a minha geração, né? Eu usei fralda de pano ainda, e a fralda descartável popularizou, assim, na década de 90. Né? Acho que as pessoas que utilizaram achavam aquilo até muito chique, né? Que era sinal que a gente tinha condições de comprar, né? Mas, em geral, muitas pessoas riam, né? A gente não sabia lidar com isso, né? Porque era uma vergonha, né, ô Penha, fazer isso, né? É, e é isso, né? Quando as pessoas riem da gente, a gente começa a ter vergonha, né, de falar como que a gente fazia antes. Mas acho que é muito importante a gente tirar, botar o sem, sabe? Ficar sem vergonha, para a gente conseguir mostrar como que a gente viveu e a gente sempre, assim, desde que existe mulher no mundo, as mulheres menstruam. E como que as mulheres menstruavam antes de nós, assim? Vou levar essa reflexão, assim, né? Menstruar não é um pecado, não é sujo. O que é sujo, o que deixa a gente com cheiro ruim mesmo é aquele absorvente, né? Dá assadura na gente. Quem tem as pernas, né? Que não tem as pernas magrinhas, assim, eu mesmo ficava sempre assada. Para as mulheres da nossa geração, para as pessoas que menstruam e usam absorventes, é muito desconfortável. A gente se sente com cheiro estranho, porque aquele sangue coagula ali, é caro, e aí a gente fica tentando economizar absorvente, e aí rende o absorvente o dia inteiro, e aquele negócio vira um rendezvous ali, né? Então, o cuidado com a gente começa nesse lugar, assim, né? De perceber como que as nossas antepassadas se cuidavam, assim, e tirar a vergonha, né? Começar a falar sobre as nossas vivências, assim, né? Como que a gente lidava com isso? Muito obrigada, Rafaela. Só complementando aqui o que a Penha falou no chat. Ô, Penha, se você quiser ligar o áudio também, preferir falar por áudio, mas se não, eu leio aqui os seus apontamentos aqui que estavam no chat. Ela falou assim, ela falou que pode ler. Ela falou, tantas vacinas quanto esses programas referentes à saúde sexual estão disponíveis ao acesso nas redes, mas as pessoas não são estimuladas a procurarem e terem esses cuidados. Uma cultura preconceituosa e machista são os desafios a serem vencidos. Aí ela comentou também, são informações que devem ser multiplicadas nas redes sociais, pessoais, como forma de educação, já que o sistema de saúde, infelizmente, não dá conta da demanda. E ela falou assim que tem 57 anos, que os filhos dela estão na fase dos 30, e falou que as pessoas usam fraldas descartáveis como status e mais cômodo, sem pensar na natureza. Esses foram os apontamentos da Penha. E de resto, se alguém mais quiser falar também, a palavra está com você, se não, com você, Rafaela, se quiser complementar alguma coisa também do que a Penha falou. Eu achei sensacional, Penha. Eu acho que é isso mesmo. Principalmente nós que a gente quer da periferia, que a gente quer da classe trabalhadora, a gente tem muita dificuldade. A gente acha que, eu não vou ali incomodar, né? A gente está incomodando a pessoa, a gente está ali, né? A pessoa está fazendo um favor para nós, ao passo que é o contrário, né? Ocupar a cidade vai fazer com que os serviços públicos que a gente acessa
sejam as pessoas, o horário de serviço do postinho só vai mudar quando, por exemplo, cada uma nos seus territórios se organizar e participar do conselho de saúde, falar só, esse negócio de funcionar de 8 às 5 não funciona não, porque de 8 às 5 eu estou trabalhando, como é que eu chego? Eu pego o ônibus, eu saio cedo, eu saio antes das 8, eu chego depois das 5, como é que eu faço? Né? Então, participar, tudo, a lógica é feita para a gente não participar, né? Então, é muito importante que a gente comece de alguma maneira, isso não é uma receita de bolo, isso é uma pergunta, né? Porque a coisa é feita para a gente não participar, né? Então, a gente sempre está cansado, a gente chega em casa, Maria, a gente quer esticar as pernas para o alto, né? Quer tomar um banho, quer tirar aquela roupa de ônibus, aquela bolsa pesada que a gente carrega, mas é muito importante que a pessoa que fica na nossa casa, a gente começa a se organizar, né? E para a gente começar a interferir nos serviços públicos, né? Para a gente começar, liga na ouvidoria, né? Reclama que reclama que a gente foi tratada mal, reclama do servidor que tratou a gente mal, porque para a gente que vai, para todo mundo que é usuária, sempre tem aquela plaquinha lá nos guichezinhos, né? Desacatar o funcionário público é desrespeito, pode ser preso, mas ninguém fala que a gente pode ligar para a ouvidoria e reclamar. E não é reclamar da pessoa, é reclamar do trabalho que ele prestou, né? Nós, no nosso recorte de raça, né, principalmente as mulheres pretas, a gente é silenciada, né? A gente não é bem tratada, né? Então, assim, esses profissionais, eles têm que se atualizar, né? Aí é uma luta deles, eles reivindicar melhores condições de trabalho, mas serem precarizados não dão um aval, não é justificativa para eles tratarem a gente mal, a gente que é usuário, né? Então, é muito importante a gente acionar os números da prefeitura, os números que estão disponíveis e reclamar, fui maltratada, o servidor tal me tratou mal, me desmereceu, não me examinou direito, né? Não fez os diagnósticos certos, não passou a orientação correta, não me deu a receita de uma maneira que eu consigo ler. Como é que você vai na farmácia e você vai sem entender o que está escrito na receita, gente? Pelo amor de Deus, agora que a gente dá sorte que tem o computador, né, que saia a receita no computador, porque a gente não sabia ler o que a pessoa tinha escrito ali, né? Então é muito importante que a gente faça, tá? Tipo assim, por enquanto eu não tenho tempo, mas eu ligo na ouvidoria e reclamo, né? Depois eu começo a participar, tem uma reuniãozinha ali, você vai lá e procura saber, você fala para a CS que o horário não está bom, que aquele horário é ruim, né? Para que a partir disso a gente comece a mudar, né? E a outra coisa do silenciamento que a gente sofre, né? Que é isso que a Penha trouxe da fralda, né? Hoje é chique. Hoje, gente, não sei se vocês sabem que uma fralda de pano hoje, né, custa em média R$ 45, R$ 40, né? E as coisas assim ficou muito chiquetosa. Mas enfim, essas pessoas não, as pessoas que pensam, é como se a gente culpasse as pessoas que usam fraldas descartáveis, né? Do problema com a natureza, né? A gente quer cuidar da natureza também, mas pensa uma mulher que é sozinha, no geral pode ter mais de um filho, e aí para ela é mais fácil a descartável, né? Mais barata, e ainda é caro, né? Mas eu acho que é muito importante pensar, quando a gente pensar, né, Peia, a gente contar para as nossas filhas, né? Eu sempre conto para o meu filho que a mamãe usou, que eu usei fralda de pano, e que era uma fralda de pano simples, né? Hoje o povo quer botar os trem tudo chique, por isso que cobra R$ 50, né? Mas é isso, pegar uma toalhinha dessas que vende nessas lojas mais simples, faz o mesmo efeito, tem o mesmo efeito, né?
E o outro ponto é isso, né? O silenciamento que nós, mulheres, passamos, né? A gente acha que tudo que acontece no nosso corpo, tipo assim, tem enxaqueca, é normal. Gente, quem que convive com enxaqueca? Pelo amor de Cristo, né? Gera vômito, desconforto, né? É normal viver com enxaqueca 3, 4 vezes no mês? Não é normal ter dor, né? Conviver com dor, né? Ter desconforto, né? Então, falar do nosso cuidado, falar da saúde, da nossa saúde, e ter esses espaços aqui, né? Não é o perfeito, né? Ser online. A gente tem o problema da tecnologia, às vezes o celular descarrega, às vezes a internet não pega, né? Às vezes a gente não conseguiu pagar a internet, às vezes não conseguiu pagar o 4G, mas ter espaços assim é de muita importância para a gente conseguir começar a falar e entender que esse lugar é um espaço seguro para a gente falar sobre as nossas questões, né? Sobre as nossas demandas, e a partir disso nós começarmos a pensar, a refletir estratégias de cuidado, né? E que isso não é um tabu, né? Assim como não é um tabu, por exemplo, se masturbar e conhecer o nosso corpo. Quem é a pessoa que vai saber onde a gente tem prazer? A gente, né? Se cuidar, né? Quais, quantos de nós já passou, por exemplo, sabe que existem 2 buraquinhos na nossa pepeca, na nossa xoxota? Por um sai o xixi e por outro a menstruação. O buraco do xixi é um, o buraco que sai o neném é outro. Conhecer o nosso corpo é o nosso maior e acho que primeiro desafio, né? E a partir disso a gente consegue pensar nessas doenças femininas, nessas doenças ginecológicas e como que elas nos afetam, né? E por isso que eu falei, como que as nossas emoções e estarmos cotidianamente sob pressão afeta a nossa saúde ginecológica, né? Como que a gente está submetida a isso, né? Até mesmo para a gente começar, dentro desses espaços, a romper ciclos de, inclusive, de violência, né? Isso aí eu Bom, deixo para as garotas, estamos satisfeitas com a palestra da professora Rafaela ou ainda temos mais perguntas? Então, Lud, acho que sobre o contexto da aula foi só as do chat, não tem mão levantada. E a Maria da Penha perguntou se as aulas serão disponibilizadas. Só para responder que serão posteriormente ao curso, né, Lud? Depois que acabar o curso. Exatamente. No segundo semestre a gente vai disponibilizar. Eu que agradeço, viu, Jéssica? Bom, então, para a gente poder terminar aqui, quero agradecer imensamente a Rafaela pelo tempo, por ter programado essa aula maravilhosa, os slides lindos, super bem construídos, foi super didática, uma linguagem clara. Espero que todas vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Lara, contigo. Bom, muito obrigada também, Rafael. Acho que foi construtivo para todo mundo, né, de uma forma geral, conhecer sobre as precauções, o que a gente pode fazer quanto à saúde da mulher como um todo. Eu queria agradecer realmente, porque foi muito construtivo para mim, e tenho certeza que para todo mundo também foi. Oi, gente, eu que agradeço. Eu sinto que eu fiquei um friozinho assim na barriga. Vocês devem ter percebido que eu dei umas gaguejadas aí em algum ponto. Fiquei um pouco com medo, assim, de estar de novo, assim. Mas antes de encerrar, eu esqueci, eu sempre gosto de ler alguma coisa no início e ler alguma coisa no final. Então, eu separei aqui um poema bem pequenininho, que é da Conceição Evaristo. Para quem tiver curiosidade, eu posso deixar no chat depois vocês jogam lá, Conceição Evaristo. É uma mulher linda. E aí eu separei um poema que chama Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou nos lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência,
aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes e recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade, poemas de recordação e outros movimentos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de falar para mulheres, que é uma coisa que eu fiz quando eu tive o João, que eu passei a olhar o meu próprio corpo, porque eu fui tão alienada do meu corpo quanto todas aqui. E foi assim que eu passei, Penha, a procurar saber como que foi a história das minhas antepassadas. E entender que cuidar da natureza era cuidar do meu próprio corpo político. Vou colocar aqui para vocês, então, o poema. Foi lindíssimo, Rafaela. Muito obrigada por compartilhar conosco. Uma aula linda, como a Moreira está aí destacando, a Mara também. Muito obrigada pela sua gentileza em compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento conosco. Foi maravilhoso, aprendemos todas bastante e espero que a gente possa trocar também outras iniciativas. Eu que agradeço, gente, mais uma vez, e estou aqui à disposição, sempre que precisarem eu puder contribuir, viu? Vou colocar aqui para vocês. Muito obrigada. Vou aqui parar a nossa gravação.